Fala pessoal, dando continuidade na nossa trilha de Nest e GraphQL, hoje o nosso papo é sobre dockerização. Então vamos pegar o nosso projeto da aula anterior, vamos dockerizar e ainda aplicar algumas melhorias, como trabalhar o nosso .env. E para isso eu trago um dev que está na Brainy desde a sua concepção e sempre foi o entusiasta da tecnologia, entusiasta do Docker, que a gente chama de evangelista da tecnologia, é o Yuri Bento. Então, Yuri, por favor, cara, nos conta aí um pouquinho de onde é que surgiu esse interesse pela tecnologia, antes de tu chegar no bate-papo propriamente dito aí, que eu sei que tu trouxe mais algumas questões para justificar a tecnologia e coisas do tipo. Então, nos conta um pouquinho aí, cara. Fala, Ângelo, pessoal. Queria agradecer aí pelo convite. Uma honra estar participando aí, poder estar passando algum conhecimento na área. Então, cara, meu interesse no Docker começou nos últimos semestres da faculdade. Eu lembro que eu gostei tanto da tecnologia na época que eu resolvi fazer meu TCC nele, baseado nele, justamente para me obrigar a dar uma estudada a mais. Então, na época eu tive digamos, a infeliz ideia de tentar fazer um mini Heroku da vida e por causa disso eu quase não consegui terminar a tempo, mas no final deu tudo certo. E eu acredito que eu aprendi bastante nesse processo aí. Foi quando também, logo quando eu entrei na Brain e tive também a oportunidade de usar o Docker em projetos reais. Então, isso vai fazer mais ou menos 2 anos isso, que eu trabalho com a tecnologia aí. E como o Ângelo já anunciou, vou tentar mostrar para vocês aí um pouco dos benefícios e características do Docker aí, beleza? Eu vou dar um share na tela aqui agora. Eu trouxe alguns tópicos aqui para dar uma palavrinha rápida aí com quem nunca viu, não sabe como funciona, para dar uma introdução aí. Só que antes de eu entrar na teoria aqui, eu vou falar para vocês, assim, mostrar o que eu queria que tivessem mostrado para mim na época quando me falaram de Docker pela primeira vez. Porque quando me explicaram sobre Docker pela primeira vez, me falaram de containers e microserviços e cara, confundiram tanto minha cabeça, eu achei aquilo super complicado e eu ficava me perguntando o que que eu quero com isso, né? O que que eu quero aprender isso? É mais uma tecnologia para me aprender da época de faculdade, cara, cheio de coisa na cabeça. Então eu acabei deixando de lado e quando fui me dar de conta já perdi um baita tempo, né, que eu podia estar utilizando aí. Mas então, deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos o que que eu queria. Esse aqui é o projeto do vídeo passado aí, que foi feito com o Roger e o Ângelo, né, onde vocês fizeram o projeto Nest. E eu criei uma branch nova nesse projeto aqui, com ele dockerizado, tá? Dockerizado para desenvolvimento aí, até vou mostrar aqui, ó. Eu já estou nessa branch. Foi criado basicamente esses dois arquivos aqui, tá? O Docker Compose e o Dockerfile. Tá, e o que que a gente ganha com isso, tá? O que que a gente teria que fazer para rodar esse projeto se a gente tivesse recém-clonado ele e entrado nessa branch, tá? Digamos que não for nessa branch aqui, na branch master dele, que ele não está dockerizado. A gente teria que ter o Node instalado na máquina, teria que ter um banco de dados, Postgres, e configurar isso, ter todo o setup certinho, para então poder conseguir rodar o projeto, né? Eu aqui na minha máquina, cara, eu não tenho Postgres instalado, tá? Eu tenho o Node instalado, mas eu não precisaria ter. E essa é a ideia, cara. Olha só, eu vou dar um comando para rodar essa aplicação. Docker Compose up na raiz do projeto. Ó, ele vai subir para mim um banco de dados, tá? Vai subir a API e já vai iniciar a aplicação para nós aqui, ó. Isso aí, né, Yuri? Provavelmente a galera que acompanhou o vídeo anterior aí, tem um intervalo de 2 semanas até esse, já passou por essas dores, né? Já teve que instalar um Postgres para rodar o projeto, daqui a pouco teve problema de versão, às vezes o pessoal vem com uma versão muito atualizada e tem alguma Uhum. incompatibilidade,
Tanto do banco quanto até mesmo do próprio Node, né? Acontece Exatamente. seguidamente, hein? E Até. isso é muitas vezes um problema que dá muita dor de cabeça, né? Pro cara arrumar e ter que instalar as versões corretas e às vezes a gente nem sabe qual a versão que roda, porque roda na máquina de alguém e aí não roda na máquina de outro e fica naquela coisa, né? Que, funciona na minha máquina, mas não funciona na tua. E esse aqui é o que veio aí para resolver esses problemas aí. Como pode ver aqui, o projeto tá rodando já. Eu não precisei fazer absolutamente nada, tá? Se a gente entrar aqui no localhost 3000, ó, tá funcionando. E, sei lá, pra gente testar aqui, a gente vir no service onde está o Hello World, dar um from Docker. Se a gente salvar, ele já vai detectar as alterações. Iniciou, se a gente atualizar, tá aí. Então, pra gente começar a desenvolver, a trabalhar aqui, a gente precisou simplesmente dar um comando, sem precisar fazer nenhum setup, nem perder nenhum, não perder tempo, né? Porque esse tipo de coisa faz a gente perder muito tempo quando a gente está desenvolvendo e a gente quer trabalhar com uma, às vezes quer experimentar uma tecnologia nova que tu nunca usou e a gente tem que passar sempre por aquele mesmo problema de ter que instalar as dependências da nossa máquina para poder utilizar alguma coisa. E com o Docker a gente consegue eliminar essa parte do setup do ambiente e fazer com que a gente consiga aí ganhar bastante velocidade no desenvolvimento. É mais ou menos isso aqui que eu queria mostrar de primeira, assim, só para vocês pelo menos ter mais vontade de entender como funciona e querer utilizar, porque às vezes a gente acha que é uma coisa, mas às vezes é muito mais simples que isso, né? O Docker ele é bastante complexo, tá? Ele não é uma coisa simples, mas para a gente utilizar ele aí como usuário é super tranquilo. Então, vou voltar aqui para os tópicos aqui então. Uh, Cara, o que é o Docker então aí, né? Dá para dizer aí que ele é uma solução, tá? Ou melhor, uma alternativa para virtualização de ambientes, tá? Como por exemplo as máquinas virtuais. E só que ao invés de usar a máquina virtual, ele usa o conceito de containers, tá? Então eu já explico como funcionam esses containers. Eu gosto bastante dessa ilustração aqui, porque ela explica bastante como, ela resume bem como o Docker funciona aí, tá? Tipo, em um processo de build é gerado um template do ambiente Linux com as nossas aplicações de dependência tudo dentro, no qual a gente pode transportar aí para outras máquinas que possuem Docker instalado e então subir esses ambientes com o objetivo de rodar uma aplicação ou um serviço, tá? Então é sempre mais ou menos esses três steps aqui: build, ship and run. Então eu sei que não é um conceito correto aí de se afirmar, mas pessoalmente para mim assim é quase como se a gente conseguisse criar um executável da nossa aplicação, como se fosse um ponto .exe lá do Windows, sabe? Que a gente simplesmente depois executa ele e a gente tem certeza que vai funcionar, sabe? Então, é mais ou menos isso aí, falando bem básico assim. E os containers, tá? O que é os containers? Então, como já tinha dito, ele é basicamente um ambiente Linux isolado, tá? Isolado da máquina host, do sistema operacional da máquina onde está o Docker instalado. E onde a gente pode subir essas aplicações, serviço de forma independente. Tá? É nele onde fica todo o código-fonte das aplicações. Então, por exemplo, nessa ilustração aqui, é mostrado como ficariam essas aplicações do container. Aqui, por exemplo, poderia ter uma API em Node e um container. Em um outro container poderia ter um banco de dados MySQL, numa versão específica, 5.7, e um outro numa versão 8. Então, a gente pode separar as coisas em containers onde a gente pode manipular isso de forma bem mais fácil. Então, essa manipulação
das aplicações. Por exemplo, se a gente quisesse subir essa aplicação em Node sem ser no Docker, tá? A gente sabe que para rodar ela, a gente teria que rodar, por exemplo, um npm start, tá, da vida. Só um exemplo. E para rodar o banco de dados, como é que funciona? A gente tem que subir um serviço do banco de dados, tá? E para rodar o Mongo, sabe? Para rodar o Java. Cada tecnologia tem seus métodos de funcionar, sabe? Sua forma da gente conseguir trabalhar com elas. Mas quando a gente dockeriza essas coisas, quando a gente coloca isso em um container, a gente passa a trabalhar com comandos padronizados para a gente rodar essas aplicações e manipular elas. Por exemplo, para rodar essa aplicação seria um Docker Run. Para rodar o banco seria um Docker Run, sabe? Para rodar o Java, Docker Run. E isso facilita bastante também, tá? Eu queria só deixar claro isso aí também. Aqui mais abaixo, eu coloquei uma ilustração da comparação aí de como é a diferença entre as máquinas virtuais e os containers. Tá? De modo simples, sem se aprofundar, porque é muito mais que isso às vezes, mas como dá para ver aí, nas máquinas virtuais, a gente isola o ambiente por inteiro, né? Com um sistema operacional dentro. Então, a gente tem o nosso sistema operacional da máquina, um hypervisor, que vai servir como virtualizador aí, e aí dentro da máquina virtual a gente teria que instalar todo o sistema operacional, com as dependências, e então a aplicação dentro. E isso se repete para cada máquina que a gente for criar. Já com o Docker, é diferente porque ele não tem essa dependência do sistema operacional. Então, ele utiliza recursos do sistema operacional, os binários do sistema operacional onde está rodando o Docker, e a gente consegue, em cima disso, ainda assim definir, por exemplo, que a gente quer que a nossa aplicação rode em um Ubuntu, por exemplo, sabe? Mesmo que o sistema operacional não seja o Ubuntu que estiver rodando. Porque aí ele utiliza apenas os binários desses sistemas, ao invés de subir todo o ambiente e rodar todas aquelas coisas que um sistema operacional normalmente precisaria para rodar. Então isso faz com que a gente use menos recurso, tá? Fica também um processo mais rápido. Para subir um container é muito mais rápido que subir uma máquina virtual, em certo caso. Então, essas são as vantagens aí, de modo E simples, altamente vamos dizer. focado, né, Yuri? Tu sobe Uhum, o container para ter somente aquilo ali, normalmente, né? Então, ao contrário exatamente. da máquina virtual ali, que tu já tem outro emaranhado de coisas que vem junto, né? E a Uhum, possibilidade ainda de agregar outras coisas. né? E às vezes ainda por causa disso, porque a gente já tem um sistema operacional inteiro, a gente acaba colocando muita coisa aqui dentro, né? Por exemplo, colocaria a API, o banco de dados e outros serviços, tudo rodando num lugar só, né? Uhum. Já no Docker, como a gente não tem essa dependência do sistema operacional, por ser mais leve, a gente consegue separar as coisas para trabalhar com isso de forma mais fácil. Seria mais ou menos essa a ideia. O que seria a imagem, então, tá? Qual a ideia da imagem? A imagem é o que a gente cria a partir de um Dockerfile, tá? Eu já vou explicar o que é o Dockerfile, mas basicamente a gente descreve como a gente quer que o nosso ambiente, o que vai ter no nosso ambiente, a gente descreve nessa etapa, e quando a gente faz o build disso, é criada uma imagem, tá? Essa imagem é onde digamos, vai estar o template do nosso ambiente aí, que a gente, que a gente pode então rodar e o resultado disso vai ser um container, tá? Essa imagem, ela é possível transportar ela para outros ambientes também. Então, aqui já está, é como se fosse, falando daquela forma que eu tinha dito antes, é como se aqui já fosse o executável, tá? A gente tendo essa imagem, a gente consegue com um comando já subir a nossa aplicação em um container. Então, o Dockerfile, né? O que é o Dockerfile aí? Dockerfile é um arquivo que a gente cria geralmente, não é obrigatório, tá? Mas geralmente a gente cria no diretório base do nosso projeto. E nem sempre ele é obrigatório, tá?
A gente utiliza ele para criar uma imagem que ainda não existe. Né, como assim não existe? O que seria isso, por exemplo? No caso do banco de dados, vamos usar o exemplo do banco de dados. Se a gente quisesse utilizar um banco de dados no Docker, tá? A gente não precisaria criar um Dockerfile, porque o Dockerfile a gente utiliza para criar um ambiente novo, onde a gente coloca o que a gente precisa de forma customizada, vamos dizer assim, tá? A gente colocaria o código da nossa aplicação dentro para rodar alguma coisa. No caso do banco de dados, alguém em algum lugar, tá? Alguém em algum lugar do mundo já criou esse ambiente com o MySQL instalado, vamos dizer, dentro, tá? E já disponibilizou isso em algum lugar. Então, ao invés da gente ter que passar pelo processo do Dockerfile para buildar a imagem, a gente já começa a partir da Docker imagem, tá? A gente começa a partir da imagem. Então, já existiria uma imagem do MySQL, onde a gente só iria rodar ela, ou seja, só iria consumir isso. Tá? Então, o Dockerfile, a gente criaria, no caso, para subir a nossa API, que é uma coisa que ainda não existe em outro lugar, tá? Aqui um exemplo do Dockerfile, do conteúdo dele, para vocês terem uma noção, antes de pensar que é uma coisa muito complexa aí. Mas é muito tranquilo, a gente diz de onde, de qual imagem base a gente quer partir no nosso ambiente, tá? Mas na verdade eu acho que eu vou explicar isso aqui quando a gente for criar ali no VS Code, isso eu acho que é melhor, tá? Depois tem o Docker Compose. Docker Compose, onde é que entra o Docker Compose aí, nesse caso? O Docker Compose, ele é tipo uma ferramenta aí, ele não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa que está sempre lado a lado com o Docker aí, a gente usa muito no desenvolvimento e produção também. Ele nos ajuda a gerenciar vários containers, tá? Como, por exemplo, o Dockerfile, a gente cria uma imagem para subir um container. Já com o Docker Compose, a gente consegue gerenciar várias imagens ao mesmo tempo. E com isso, faz com que a gente economize comandos que a gente tem que dar, tá? Ele, ele vai fazer boa parte do serviço que a gente teria que fazer na mão ali com comandos no Docker, então ele abstrai muita coisa para nós e também deixa mais organizado no nosso projeto como o que ele precisa para funcionar, né? Ele também é um arquivo que fica na raiz do projeto aí. Também não é necessário estar na raiz, mas para o padrão geralmente é sempre assim, tá? Yuri, o Docker Compose, o pessoal precisa instalar ele à parte ou instalou o Docker, já está tudo em casa, já tem Docker Compose? Cara, no Mac e no Windows, ele já vem junto, tá? Ele já vem, se tu usar o comando do Docker Compose, já vai estar funcionando depois de instalar o Docker. Mas se eu não me engano, tá? Eu não sei nessas últimas versões, mas no Linux eu acho que era separado. Era uma biblioteca separada que tinha que instalar. Uhum. O exemplo aqui do Docker Compose, tá? Nele parece um pouco complicado, mas é muito simples. Aqui a gente diz para ele quais os serviços que a gente quer subir, tá? Quais os serviços que a gente precisa subir para nossa aplicação funcionar. Um dos serviços é a própria aplicação, porque nesse caso, para o Docker Compose, tudo é serviço, tá? Então, no caso aqui, a gente subiria a API, tá? Eu já vou explicar esses comandos mais ali no VS Code mesmo, quando a gente for fazer isso. E aqui, por exemplo, seria um database, tá? Usando uma imagem do MySQL da vida. Aqui teria um outro serviço, um Redis, tá? Isso aqui, por exemplo, se precisasse. Mas é só para vocês terem uma ideia aí também de como é montado esses arquivos aí. Outra coisa que eu acho importante falar, porque é uma coisa que a gente usa aí no dia a dia, né? Não tem como não falar, que é o Docker Hub, tá? O Docker Hub é como se fosse, digamos, o GitHub das imagens Docker, tá? Ele é um repositório onde a gente vai encontrar tudo que é imagem que a gente precisar aí. As imagens por padrão, o Docker sempre baixa de lá, do Docker Hub. Então a gente consegue baixar essas imagens para utilizar e ao mesmo tempo consegue também enviar imagens lá para a nuvem para baixar de forma fácil em outras máquinas também.
sem ter que estar buildando isso em cada ambiente que for trabalhar, né? Até botei o site aqui pra gente dar uma olhada. Olha só, aqui ele já mostra na home as imagens principais. Por exemplo, aqui ele tem uma imagem com um ambiente com um Node instalado, tá? Que é o que a gente até vai utilizar aqui. Então, ele disponibiliza um ambiente com um Node instalado, onde a gente só precisa, por exemplo, fazer o npm install e o npm start com a nossa aplicação dentro, sabe? Então, aqui a gente tem a informação de como usar essa imagem. Ele tem, né, opções de versionamento. Aqui, se a gente vir nas tags, lá quando a gente for montar, vai ficar mais claro isso. Mas ele tem várias versões que a gente pode escolher. Por exemplo, se a gente quer um Node numa versão específica, a gente consegue a partir das tags. E outro exemplo, além do Node, eu acho que seria legal, por exemplo, o MySQL, tá? Que é um serviço que a gente utiliza aí. Ele mostra como usar, mostra como, por exemplo, aqui ele usa variáveis de ambiente, tá? Para fazer a configuração do MySQL. Então, simplesmente a gente escrevendo o nome dessas variáveis, a gente já pode, por exemplo, criar um banco com o usuário, senha que a gente precisar, sem mesmo a gente interagir com o MySQL. A gente não precisa nem entrar no terminal, não precisa fazer nada disso que ele já vai criar para nós. Então, aqui a gente sempre vai entrar quando a gente precisar saber de alguma informação de como utilizar alguma imagem. E dá os exemplos ali também, né, pra galera que tem dificuldade ainda para Exatamente. montar o Docker Compose mesmo. Cara, tem ali, né? Uhum. Até esqueci de falar, mas é exatamente isso. Aqui a gente vê os exemplos. Às vezes a gente está em dúvida, pô, mas como é que é a sintaxe ali para criar, para subir um MySQL, para subir um Postgres? Se tu entrar aqui, tu vai ter tudo, vai ter os exemplos, vai mostrar como funciona, tá? Então esse site é indispensável para quem usa Docker, não tem como usar sem ele. Então acho que era isso que eu queria entrar de teoria, era uma coisa bem rápida mesmo para quem não conhecia, tá? Não sabia como funcionava aí. E agora então acho que a gente pode partir para o código aí para a gente dockerizar esse projeto. Eu vou derrubar esses containers aqui que a gente criou e eu vou para Brent Master. Beleza, então, pessoal, eu dei um reset aqui, fui para Master, tá? Então, vamos criar o nosso Dockerfile aqui. Dockerfile é assim mesmo, não tem extensão nenhuma, com D maiúsculo, tá? E beleza, então como é que a gente começa isso aqui, tá? Tem formas de começar, por exemplo, a gente pode dar um from Ubuntu, por exemplo, tá? Dizer que a gente quer começar nosso ambiente aqui em cima do Ubuntu, beleza? E aí então a gente poderia fazer, por exemplo, run npm install, sabe? Só que óbvio, isso antes, como a gente está dentro do container, a gente não tem nosso código fonte dentro do container ainda. Então, uma forma da gente colocar o código dentro do container, aqui pelo Dockerfile, é usando o comando copy, tá? Por exemplo, copia todo o meu diretório atual, tá? No ponto. E separado por um espaço, a gente diz onde no diretório do container a gente quer copiar esse conteúdo. Tá? A gente, por exemplo, quer que a gente copie nosso projeto para o barra home barra API, por exemplo, dentro do container, então nosso código vai estar nesse diretório. Uma coisa que é legal fazer é colocar já um workdir aqui em cima, que aí a gente não precisa ficar digitando esse diretório inteiro toda vez. Então a gente diz que nosso diretório aqui já vai ser o workdir, a gente vai estar dentro do barra API. Então, a gente pode copiar todo o nosso código-fonte do diretório atual para dentro do diretório atual do container. Então fica copy ponto, espaço ponto. Beleza? Como a gente já tem então o código dentro do container e a gente já está no diretório certo, se a gente for dar o npm install,
e ele vai funcionar. Beleza? Isso é o mesmo que eles rodam hoje no terminal ali, né, Yuri? Exatamente. A ideia aqui, quando a gente vai montar um Dockerfile, é fazer o que normalmente a gente faria no nosso ambiente, sabe? A gente vai... O que a gente precisa para rodar a aplicação, sabe? A gente vai descrever aqui. A gente precisa do código, óbvio. Precisa dar um npm install e depois o quê? Fazer um run npm start, sabe? Só que a gente não iria usar o npm start aqui, porque esses comandos aqui, run, copy, workdir, isso tudo é comando que acontece a nível de build, vamos dizer assim, tá? O que significa isso? Que no momento que está criando a imagem, o ambiente, para a gente então utilizar aquilo para subir nossos containers, né? Então a gente não pode criar um... É que não possa, tá? Até pode, só que aí teria que fazer de uma forma diferente aqui. Mas normalmente a gente usa o comando que inicia a nossa aplicação dessa forma aqui, ó, com o command, tá? Por que o command? O command, diferente desses outros comandos aqui, ele não acontece no momento que a gente está buildando a imagem. Ele é executado no momento que a gente sobe o container, tá? Então, no momento que a gente subiu o container, ele vai rodar o npm start e aí então é que vai rodar a aplicação e a gente vai poder acessar ela uma porta X. Então, só fazendo isso aqui, óbvio que no Nest não é assim o comando, né? npm run start dev, né? Se não me engano. Vou ver aqui. Script start. Uhum. Até tem start, mas vamos rodar em dev aqui, né? Start dev. Só com isso aqui a gente já teria uma imagem que a gente poderia subir o container e teria a aplicação funcionando já, tá? Mas eu vou fazer umas mudanças aqui, beleza? Porque, na verdade, até me corrigindo aqui, não iria funcionar porque não tem o Node aqui, né? Eu estou no Ubuntu e eu teria que então instalar, não sei, apt get node js, eu não faço ideia, nem sei como é que faz, mas eu não tenho Node instalado aqui. Mas o que eu queria passar a ideia para vocês é que é o seguinte, aqui a gente estaria criando uma imagem, tá? Com a nossa aplicação. A gente instalou, deu o npm install, a gente poderia dar o npm apt get node js, tá? Tem um install ali, Só Yuri. que apt get install, não é? Acho que é, né? apt get deve ser, acho que é isso mesmo. Né? apt get install node.js, tá? Isso criou uma imagem pra gente, com o Node instalado, nosso projeto dentro, no qual, quando a gente rodar o container, vai subir o projeto, tá? Mas o que a gente pode melhorar aqui e o que tem para entender disso aqui? Isso aqui gerou uma imagem, tá? Tentem entender isso. Se eu gerar uma imagem e o que eu estou usando aqui no front é a partir de uma imagem, tá? Então, a gente tem que entender que quando a gente vai usar uma tecnologia que é conhecida, que, que a gente já está acostumado, com certeza, cara, a probabilidade de já existir uma imagem pronta com esse ambiente pronto para a gente só utilizar cara, a probabilidade é enorme, é quase impossível não ter algo que a gente precise já pronto, tá? Então a gente sempre pesquisa aqui, por exemplo, óbvio que está aqui na cara da gente ali, mas se a gente fosse pesquisar outra tecnologia, teria que pesquisar por aqui e ver que tem já uma imagem com Node, tá? Então alguém já fez isso aqui, alguém já deu no Ubuntu o apt-get install Node, já configurou todo o ambiente corretamente para o Node funcionar redondinho. Então a gente não precisa disso, tá? A gente pode dar um from Node. Opa! A gente pode dar um from Node, que aí a gente já vai estar dentro dessa imagem. E aí a gente não precisa fazer mais nada aqui relacionado ao Node, só usar com npm install e npm run start dev. E ainda assim, já falando, enquanto a gente está falando no Node aqui, já vamos falar nas tags. Tá? Aqui é onde a gente iria dizer qual a versão do Node a gente pode estar utilizando. Eu tenho um autocomplete aqui, nesse arquivo, porque eu estou usando uma extensão do Docker. Tá? Isso é muito útil aqui para a gente também
ver os containers que a gente tem rodando, parar eles e usar até dá para inspecionar, remover. Então é muito bom essa extensão aqui. E é bom também porque ajuda a gente a criar esses files aqui. Eu, por exemplo, poderia rodar, querendo rodar o Node numa versão, sei lá, 12, sabe? E ele vai dar aqui, ó, a gente tem a versão 12, tem a versão 12 Alpine, Buster, Slim, tá? Se vocês virem no site aqui nas tags, vocês vão ter a informação do que é essas imagens, né? Do que é essas tags, desculpa. Então, se eu vir aqui no Node 12, vai ter aqui as tags. Uma coisa que eu queria falar aqui já é sobre essa versão Alpine. Tá? Isso aqui é muito utilizado, a gente utiliza muito isso aqui porque quando a gente não usa a versão Alpine, a gente usa só a versão 12, por exemplo, do Node, ele vai instalar, ele vai baixar para nós uma imagem com tudo que precisa para funcionar o Node e mais um monte de coisas que talvez a gente nem precise, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, eu vou achar uma que não seja Alpine. Essa aqui, ó. Reparem que aqui tem o tamanho da imagem, tá? Uhum. Então, comparem com uma versão que é Alpine. 10 vezes maior. Olha só, exatamente. Então, se a gente utiliza uma versão Alpine, ele capa tudo que não é necessário para rodar o Node dentro desse ambiente, tá? Ele, inclusive, não tem nem o Bash instalado, tá? Ele é uma versão mais simplista impossível, mais leve possível da gente conseguir utilizar aí. Em certos casos, na maioria das vezes a gente consegue usar o Alpine e tudo vai funcionar perfeitamente, tá? Só que, se eu não me engano, tá? Eu não lembro agora, vou estar mentindo se eu disser, mas no Nest, para fazer o comando de build, não funciona no Alpine porque falta dependência dentro desse ambiente. Falta, se não me engano, binários do Python e outras paradas que não tem no ambiente Alpine. Mas para a gente dar só um npm start dev, ele vai funcionar. Tá? Então, acho que era isso que eu queria falar aqui sobre isso aqui. A gente já tem, então, o ambiente Node, está no diretório, copiou os arquivos, npm install e npm run start dev. Vou salvar esse arquivo e a gente pode, então, com o Docker, em vez de ser Docker Compose, a gente não está utilizando o Docker Compose ainda, a gente está usando o Docker só, o Dockerfile. Então, a gente tem que buildar esse Dockerfile numa imagem. Até já tinha feito isso aqui antes. A gente passa a flag "-t" com o nome da imagem que a gente quer criar. Por exemplo, Nest, acho que fica melhor, Nest API. E aqui nesse ponto é o diretório onde o Dockerfile está, que no caso é o diretório atual, no ponto. A gente fazendo isso, ó, ele vai fazer cada um dos steps, cada linha aqui é um step, cada comando, tá? Ó, pode ver que como eu não tenho essa imagem na minha máquina, ele já está fazendo o download, ele está fazendo o pull aqui do Docker Hub, tá? Ele faz isso automático, procurando pelo nome e a tag. Foi para o step 2, foi para o diretório, deu um copy e agora está rodando o npm install. Acho que agora a gente vai dar uma pausa aí para passar isso rapidinho. Então, beleza, foi, tá? Instalou as dependências, criou a imagem e agora se a gente fizer um docker images, tá? Já pode ver que eu já tenho um monte de imagem aqui, mas o nosso Nest API está aqui, ó. Tá? Então, agora como é que a gente roda isso, né? Como é que a gente faz para rodar? É com docker run, o nome da imagem e basicamente isso, ó, startando, compilando, mas agora vocês já vão ver que vai dar alguns problemas, que faltam algumas coisas, mas só para mostrar para vocês que assim já funciona, tá? A gente já está num ambiente aí com o nosso projeto rodando que não é a nossa máquina local.
A gente não está usando o Node da nossa máquina local, tá? Então, como pode ver aqui, ele está tentando conectar com um database que ainda não existe. A gente não fez nada disso. Então, antes da gente ir para o database, eu vou dar uma melhorada nesse Dockerfile aqui. Tá? O que tem para melhorar aqui e por quê? O Dockerfile, cada linha dessas aqui, como vocês viram lá, é um step. Tá? Esses steps, eles são salvo em cache. Cada step, cada linha aqui fica salvo em cache. Tá? Porque quando a gente, por exemplo, se a gente fizer um Docker build de novo aqui, ó. Olha só como foi rápido, em comparação com a primeira vez que a gente rodou. Tá? Ele já usou tudo que está em cache. Só que se a gente alterar um arquivo aqui, o que estava em cache, no copy, vai sofrer alteração. Tá? Então, o que tem alteração, o cache morre, ele não tem mais cache disso aqui. E como o Docker, aquele Dockerfile, ele funciona em layers, em camadas, que se uma camada aqui, o cache dela morrer, todas as que estão abaixo dela também morrem, tá? Então, se a gente alterasse qualquer coisa aqui no código-fonte aqui, teria que rodar o npm install de novo. E isso não é o que a gente quer, não é, tá? O que a gente precisa aí. Como é que a gente resolve isso? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode copiar somente o package, tá? Isso aqui é um trickzinho do Node. A gente copia o package.json para o diretório atual e a gente copia o lock também. E aí a gente roda o npm install antes de copiar todo o resto dos arquivos. Porque aí dessa forma ele só iria perder o cache aqui, nesse caso, se o package lock fosse alterado. Ou o package, quer dizer, o package JSON ou o package lock fosse alterado. Então, se a gente alterar qualquer arquivo, ele vai partir desse layer aqui, que é simplesmente copiar as coisas de novo para dentro do container e rodar o npm run start dev. Então, dessa forma aí fica bem mais otimizado para a gente poder estar trabalhando aí. Se eu rodar aqui, por exemplo, build de novo, eu não salvei o arquivo. Ele vai ter que rodar o install de novo, porque como a gente alterou os layers aqui, qualquer layer alterado é perdido do cache e ele vai ter que fazer todo o processo de novo. Mas, beleza, então, o que faltou para nós quando a gente rodou isso aqui? Faltou o banco de dados, tá? E é aí que entra, então, o Docker Compose. Por que a gente não poderia criar o banco de dados aqui dentro também, né, no Dockerfile? A gente poderia muito bem instalar o MySQL, ou, quer dizer, o Postgres, nesse caso, né, aqui dentro desse ambiente. Não tem nada que impeça a gente fazer isso. Só que também, se a gente pode fazer fora dele, fazer em um outro container, é muito melhor para nós, tá? É como o Docker funciona, tá? A gente lida com as coisas como se fossem tudo microserviços, tá? Para a gente conseguir manipular isso de forma mais fácil, tá? Por padrão a gente trabalha assim, então a gente teria que criar uma outra imagem. Como eu não preciso nenhum desses comandos, não preciso copiar código nem nada para dentro, só usar a imagem do Postgres, a gente vai criar um Dockerfile, tá? YML. Opa, Dockerfile. Docker Compose, tá? Docker Compose. E aqui, se vocês irem na documentação, Docker Compose, se eu botar no Google aqui, já vão ver para cá. Onde ele vai mostrar aqui um exemplo, tá? Com dois serviços aqui, ó, um web, no qual ele fez build do Dockerfile que está no diretório raiz, onde está esse Docker Compose, e ele subiu um heads, tá, da vida. Só um exemplo aqui, a gente pode até copiar isso aqui se quiser, colocar aqui, para usar como base. Eu vou tirar esses volumes, vou tirar o heads porque a gente não vai usar. Vou tirar o links também, porque não faz sentido nesse caso aqui.
E aqui nos serviços, então, a gente já pode dar nome para o que a gente precisa aqui. Por exemplo, database, tá? Que é o que está faltando. Database. E ao invés da gente buildar algo, a gente vai usar uma imagem, tá? Qual imagem? Do Postgres. Uma coisa que eu não falei é que tem as tags, né? Beleza. Por exemplo, Postgres na versão, não sei, versão 13. Não sei. Mas se a gente não põe nada, se a gente não põe uma tag aqui, se a gente deixar vazio, é o mesmo que a gente fosse colocar a tag latest. Por baixo dos panos ele coloca essa tag e usa a última versão dessa imagem que está lá no Docker Hub. Tá? Eu vou utilizar uma versão fixa aqui. Vou dar uma olhada na minha colinha. Eu usar a versão 13 mesmo. Bom, já que eu nem ia falar nisso agora, ia falar depois, mas já que já está aqui, não tem por que não falar, tá? Nesse caso, a gente tinha rodado antes, aqui é o Dockerfile. A gente rodou o projeto. Até vamos dar aqui um Docker run Nest API de novo, tá? Ele vai rodar, mas como é que a gente acessaria? Por exemplo, esse aqui roda na porta 3000, né? 3000. Só que isso não está rodando na porta 3000 local na minha máquina, está rodando na porta 3000 no container. Tá? Então a gente não conseguiria acessar, por exemplo, localhost 3000. Não tem nada rodando aqui. Então uma forma para a gente resolver isso é mapeando a porta que está no container com a porta da nossa máquina host aqui, do localhost. E uma das formas de fazer isso dá para fazer pelo próprio Docker Run aqui, tá? Quando a gente faz o "-p", e a gente diz que a porta 3000 da minha máquina vai ser equivalente à porta 3000 do container. A gente poderia até mapear qualquer porta que a gente quisesse aqui na nossa máquina. Mas aí já começa a ficar bastante comando aqui, depois a gente teria que usar um comando de volumes também, que eu já ia explicar, e agora já explico em seguida. Mas é aí que o Docker Compose entra para facilitar também, tá? Porque no que a gente colocar isso aqui, ele já vai fazer isso para nós, tá? Ele vai mapear a porta. Vamos pôr a 3000 aqui mesmo, tá? Mapear a porta. Não, eu tô confundindo com a API. Isso aqui é o banco, tá? 5432, que é o padrão do Postgres. 5432. Até vamos usar Vamos lá no Postgres, né? Ver como é que é feito. Usar o exemplo do Docker Hub Postgres. A gente até precisa ir lá porque a gente precisa pegar umas variáveis de ambiente. Yuri, o que eu faço às vezes ali é mapear na porta local uma porta diferente da 5432 para não conflitar caso o pessoal tenha o Postgres instalado na máquina física, né? Aham, Às vezes é uma boa. exatamente. Essa é uma baita vantagem, por esse mapeamento, justamente por isso, porque a gente pode botar qualquer porta aqui, É. que ele vai mapear, ele vai direcionar para a porta certa que está dentro do container lá, né? Isso é muito legal também. Então aqui eu entrei no site na página do Postgres aqui do Docker Hub, e ele dá um exemplo aqui de como usar a imagem, até no Docker Compose já aqui, ó. Ele botou que o DB usa a imagem Postgres, tem uma flag restart always, que essa flag é se caso a gente reiniciar a máquina e quando o Docker subir, ele vai automaticamente subir esse banco para nós também já. Às vezes, em algum caso que faz sentido, é útil. E aqui ele está usando um environment, Postgres Password. Eu vou usar esse environment aqui também. Por quê? Tá? Aqui ele explica ó, as variáveis de ambiente que ele usa. Ele tem o Postgres Password, Postgres User, DB. A gente vai até usar essas três aí. Porque ele explica aqui que quando a gente usa essas variáveis, ele já cria, quando subir o container do Postgres, um banco já para nós utilizar, com essa senha, com um usuário específico, com um nome de banco específico. Então isso já facilita muito
da gente não ter que entrar dentro do container e configurar isso na mão no Postgres, né? Então, vamos usar aqui essas variáveis já. Qual é o user do nosso banco? Se a gente vir no ORM aqui, que está configurado, o username é Javiel Rezende. Javiel Rezende. Password, ele está em branco, mas se a gente vê aqui, ele é uma variável obrigatória, tá? A gente tem que colocar uma senha para ele funcionar. Então vamos colocar, não sei, a dbpass, por exemplo. Já tem o password user e agora falta a gente botar o nome do banco que a gente quer, né? O nome do banco que está aqui, Ângelo YouTube. Tá. Beleza, então ele tá. A gente está criando um serviço, um database. Faltou um S aqui, database, com a imagem do Postgres, utilizando essas variáveis de ambiente, de acordo com a documentação da página dele lá. Mapeando as portas do Postgres para a nossa porta local aqui na máquina. E os volumes, eu não vou utilizar aqui, mas eu já explico isso em seguida para vocês aí. Só para não passar em branco aqui, por exemplo, ele tem um AdMiner que ele botou aqui, tá? Por que ele botou esse AdMiner? Esse AdMiner também é um outro serviço, é como se fosse, não sei, se a gente quisesse acessar o Postgres por uma interface, por exemplo, o Dbeaver ou outra interface, existem também algumas interfaces que funcionam na web, sabe? Que é o AdMiner é uma delas. Ele é um serviço que o cara vai abrir no navegador aqui e vai conectar com um banco de dados. Então, eles botaram aqui para facilitar, para se a gente quisesse uma interface para acessar esse banco, tá? Tipo o PHP admin da vida. Exatamente, tipo PHP admin. Exatamente. Beleza, então acho que para subir o banco aí é isso que a gente precisa aqui no momento. Tá? E então eu vou fazer o seguinte, vou subir aqui a aplicação de novo. Tá? Mas opa, buildar não, né? Rodar. E em um outro terminal eu vou rodar esse banco aqui. Para mostrar que vai dar um probleminha. Docker Compose Up. Olha só, ele tá... Tem uma outra coisa que a gente pode colocar aqui para melhorar. É colocar um container name. Fica mais nítido aqui, por exemplo, nest... Opa, nest db. Que aí o nome que aparecer aqui vai ser o nome do container aqui, nos logs. Ó, database system is ready to accept connection. Se a gente for lá no Docker aqui, ó, ele ainda está dando connection refused, mesmo com o banco já rodando. Até vou dar um run de novo aqui. Vamos conferir. Eu acho que agora até vai funcionar e não vai dar não vai dar o crepe, porque eu mapeei a porta local, ou não? Não, correto, tá. Era isso que eu queria dizer mesmo, tá. Beleza. Como a gente criou aqui um container com a nossa aplicação, ele está tentando pegar o banco no local host do container. Os containers aqui eles não se enxergam, porque quando a gente cria um Docker Compose, ele cria por baixo dos panos aqui, a gente pode até especificar isso, mas ele cria implicitamente uma network que vai ser atribuído aos serviços do contexto desse Docker Compose, tá? Então, o container que a gente rodou a partir desse Dockerfile, ele está numa outra network, se a gente for comparar com o container que está rodando do database aqui no Docker Compose, tá? Então, a gente poderia definir, trocar o network desse Docker Compose, desse Dockerfile, desculpa, se a gente ir pelo terminal,
Mas o mais fácil de fazer e o que mais faz sentido aqui é a gente colocar a nossa API no mesmo contexto do database aqui no Docker Compose. Então a gente criaria o API aqui, tá? A gente pode dar um container name para ela também, Nest API. E ao invés de usar image, no que a gente poderia usar na nossa imagem que a gente criou lá, mas o que faz mais sentido aqui é a gente usar o build, tá? Porque a gente quer que quando tem alteração, o Docker Compose, quando a gente fizer o comando de subir ele faça também o build do nosso Dockerfile que está local aqui, tá? E não use uma imagem sempre fixa. Então, se a gente usar esse build, ele já vai fazer para nós o build, aquele que a gente rodou com docker build -t, e a gente não vai precisar fazer mais isso. Outra coisa que a gente pode colocar aqui também é mesma coisa com que a gente fez com o database, que a gente colocou as portas, a gente vai ter que mapear também as portas que estão rodando na API para nossa máquina aqui. Por exemplo, a porta 3000 de dentro do container vai ser igual à porta 3000 da nossa máquina aqui. Então, fazendo isso, a gente já vai ter os dois containers na mesma network. E para eles se comunicarem, podem ver que aqui o host do database está localhost, tá? Só que a gente vai ter que mudar isso porque o Docker, o container que subiu aqui, ele não tem o MySQL rodando no localhost dele, tá? E o MySQL está rodando em outro container. Então, como os containers são como se fossem máquinas virtuais aí, em rede, se comunicando, a gente teria que se comunicar através, por exemplo, do IP do container do database, tá? Mas ao invés de a gente colocar o IP aqui, o Docker Compose ele faz um mapeamento de DNS por baixo dos panos que deixa mais fácil para nós isso, tá? A gente consegue colocar, por exemplo, o nome do serviço como host aqui. Ele cria um alias que vai ser depois traduzido para um IP. A gente não coloca o IP porque a cada vez que a gente sobe esses containers, o IP deles mudam. Então, por isso que a gente sempre coloca esses alias aqui que são criados. Fazendo isso, então, acredito que agora deveria funcionar. E ao invés da gente rodar o Docker Build e o Docker Run, a gente então agora passa a rodar o Docker Compose Up. Eu vou passar a flag --build, tá? Porque... Tá escrito errado ali, Yuri, eu acho. Não? Docker. Tá errado. Boa. Eita, aí. Eu vou botar flag build, que aí assim eu tô dizendo pro Docker Compose que eu quero rebuildar a imagem que está aqui especificada no arquivo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, beleza, compilou e conseguiu conectar com o database. Ó. Então, acredito que agora, como a gente já também fez o mapeamento das portas, se a gente vir no localhost 3000, vai estar funcionando. Inclusive o barra GraphQL, Playground. Então, beleza. A gente conseguiu fazer funcionar aí todo o ambiente, com banco de dados, API funcionando. Só que ainda falta uma coisa, tá? Se a gente quiser usar isso em desenvolvimento, por exemplo, se eu vim aqui no App Service e alterar isso aqui de novo para um Docker e salvar, não vai acontecer nada, porque ele não detecta as changes, tá? Porque o arquivo que eu estou alterando está no host e não dentro do container, né? E para a gente solucionar isso, para a gente conseguir usar isso em desenvolvimento, a gente usa os volumes, tá? Os volumes, então, o que são eles? Com os volumes, a gente consegue
digamos assim, fazer um link simbólico, um mapeamento do diretório da nossa máquina host para dentro do container. Tá? Então, é como se fosse fazer um espelhamento, digamos assim, vai espelhar todos esses arquivos aqui e vai ficar sincronizado em tempo real com o que tem dentro do container. E aí a gente faz isso colocando o diretório que a gente quer na máquina host, por exemplo, todo o diretório atual, separado por 2 pontos para onde que a gente quer colocar esse diretório dentro do container. Vai ser no /home/API, se não me engano que foi isso, a gente está no nosso diretório lá. Então, significa que o home/API dentro do container não vai existir mais, ele vai enxergar o diretório que está aqui na nossa máquina ao invés do diretório que está lá dentro. Tá? Vou salvar aqui e vou dar um docker compose up de novo. Só que vocês vão ver que vai acontecer um problema clássico. Olha só. O npm, ele já quebrou no npm start, tá? Ele não... Por que ele quebrou agora? Porque a gente não tem aqui conteúdo dentro do Node Modules local. Quando ele fez o npm install, foi feito isso dentro do diretório do container, tá? Dentro do contexto container, e não na nossa máquina local aqui. E aí quando a gente faz esse bind de volumes, a gente substitui, vamos dizer assim, o diretório, a gente põe em cima do diretório do container o nosso. E o nosso não tem nada no Node Modules, tá? Aí o que a gente pode fazer para solucionar isso? A gente pode criar um outro volume, que é muito utilizado isso aí em quem está dockerizando o projeto em Node, que é criar um volume que a gente chama de data volume, tá? Em vez da gente mapear um diretório específico da nossa máquina para dentro do container, a gente faz o contrário, a gente mapeia de dentro do container para nossa máquina. Que aí, então a gente vai lá no home/API/node modules. Então a gente vai criar esse data volumes com o diretório do node modules. Então ele vai ficar por cima então desses volumes e vai conseguir enxergar o node modules lá dentro do container ao invés de sobrescrever com o diretório que eu tenho aqui. Então, vamos de novo, cancelar aqui com Ctrl C, docker build. Até nem precisaria passar o build ali, é só um docker up, porque eu estou manipulando o docker compose e não o dockerfile. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai funcionar agora. Voltou a funcionar. Vai estar compilando de novo. Vamos ver se vai dar tudo certo. E foi. Vamos ver se agora se a gente alterar aqui, vamos ver o que está retornando lá primeiro. Tá, from docker. Tirar o from docker from volumes, sei lá. Ó, já detectou as changes, já começou o processo de compilação aqui de novo e reiniciou. Vamos ver from volumes. Então agora a gente consegue fazer alterações no código, vai refletir dentro do container e a gente já consegue utilizar aí. Só que ainda tem, agora a gente tem outro problema, tá? Por exemplo aqui, no app service, já deu um problema na cara aqui, ó. Cannot find module nest common, tá? Por quê? Porque eu não tenho conteúdo no Node Modules aqui na minha pasta raiz, tá? E o VS Code ele não consegue enxergar que a gente instalou essas dependências porque o Node Modules está vazio. Ele só existe dentro do container lá. Então, isso dificulta aqui para nós programar, porque a gente vai perder autocomplete, o VS Code vai ficar acusando o erro em praticamente tudo que é módulo. Então,
A gente pode resolver isso de algumas formas, tá? Isso foi, na verdade, não existe uma forma tão simples para resolver. Se a gente for pesquisar no Google, isso foi resolvido de várias formas fazendo gambiarras e tudo do tipo, porque é assim que o Docker funciona. Quando ele cria um volume, se ele cria um data volume, ele não mapeia para o nosso diretório aqui. E quando a gente cria um volume que faz o bind, ele substitui o diretório atual para dentro do container. Tá? Então, uma das formas de a gente fazer isso, tá? É a gente desistir desse volume do Node Modules e ao invés de fazer o npm install no build, a gente não fazer o npm install aqui. Tá? O copy também não é necessário, porque a gente já está usando os volumes aqui, está botando todo o conteúdo para dentro do container. E ao invés de dar um npm run start dev, a gente teria que fazer um npm install e npm run start dev. Tá? E por que que isso aqui funciona? Porque os volumes, eles são criados, tá? Eles são buildados depois que a imagem já foi buildada, ou seja, no momento que sobe o container. Tá? Então, se já foi buildado o container com o Node Modules dentro, quando a gente faz o volume, ele substitui com a nossa pasta sem o Node Modules dentro, lá para dentro. Tá? E aí, quando ele vai rodar o npm run start dev, não funciona. Agora, nesse caso aqui, como a gente está mapeando uma pasta sem o Node Modules, o comando, quando ele iniciar, como ele inicia depois que já foi feito o build, ele vai dar um npm install e vai criar para nós aqui o Node Modules aqui dentro, porque a gente agora já está com os volumes aqui funcionando. Tá? Então, dessa forma ele funciona, só que a gente não consegue colocar esse comando aqui, por causa do EE, ele não aceita isso. Então, uma solução seria fazer um outro comando aqui no package, por exemplo. Tá? Tem outras formas de fazer isso, a gente poderia criar um entry point, rodar um ponto .sh, mas eu acredito que assim seja mais fácil. Tá? A gente criaria um outro comando no package aqui. Deixa eu daria o nome aqui, docker dev. E aí a gente colocaria um npm install aqui e nest start watch. Se eu salvar, start docker dev, acho que é isso. E é isso, tá? Vou fazer com build, porque a gente alterou o Dockerfile. Só que enquanto build aqui, tá? Eu vou dizer o que a gente aqui na prática passou, tá? A gente passou por uns problemas na prática porque no Mac, por exemplo, aqui onde eu tô usando o Docker, ele não roda nativo como roda no Linux. Então, por não rodar nativo, ele roda em cima de uma máquina virtual e esse sistema de mapeamento aqui, de refletir os dados da máquina host para dentro do container, ele é extremamente lento, tá? Ele é extremamente lento quando lida com muita quantidade de arquivo, como por exemplo a pasta do Node Modules. E por causa disso, acaba que fica muito lento o build, fica lento até quando a gente altera um arquivo aqui. Se a gente fizer uma alteração, às vezes chega a levar minutos para reiniciar a API, tá? Dependendo da performance, dependendo de quanto processamento e memória foi autorizado o Node a usar, o Docker a usar. Então, talvez no ambiente Linux isso aqui funcione tranquilamente, tá? Mas no nosso ambiente aqui em Mac e no Windows também foi testado, não funciona legal. Ele demora, acaba ficando que o desenvolvimento fica muito demorado, tá? Então, outra solução seria voltar com o Node Modules aqui, porque aí, como ele não está mapeando, não está fazendo esse mapeamento do host para a máquina esse sincronismo em tempo real, ele já ganha desempenho
um desempenho muito maior, porque ele não precisa ficar fazendo esse sincronismo aqui. E aí, só que aí a gente fazendo isso, óbvio, a gente perde node modules daqui, porque aí não vai estar sincronizado. E o que a gente pode fazer é rodar um comando Docker, que eu até tenho aqui, que a gente pode colocar no readme lá depois, que é isso aqui, ó. A gente vai copiar do container, copiou, tudo errado, tá? A gente iria rodar um docker cp, tá? Ou seja, a gente vai copiar do container API o conteúdo da pasta Node Modules para dentro do nosso diretório Node Modules. Isso é uma forma de resolver esse problema aí, pelo menos uma forma que eu encontrei aqui no Mac, tá? Para conseguir com que fique rápido o desenvolvimento e a gente consiga ainda ter a pasta Node Modules para a gente conseguir fazer com que o VS Code enxergue as dependências aí para nós. E falando em dependência também, como é que a gente faz para instalar as dependências, né, também? Como agora está funcionando dentro do container esse Node, a gente não teria o Node na nossa máquina aqui, então como é que a gente daria um npm install, tá, de alguma coisa? Ao invés de rodar na máquina, a gente teria que mandar, por exemplo, um Docker Compose exec API, tá, o nome do serviço que a gente quer executar o comando, e aí executar, por exemplo, o npm install, não sei, nodemon, tá, da vida. A gente executando isso, a gente manda esse comando para dentro do container onde tem o npm instalado. Então, aí ele instalaria isso e colocaria dentro do Node Modules que já está nos volumes lá. Tá? Então, qualquer comando que a gente precisar, inclusive do nest, tá? Se a gente for precisar criar um módulo, a gente teria que fazer nest generate, tá? Eu até nem lembro de cabeça agora o comando, mas todo comando agora, em vez de a gente usar na máquina host, teria que usar passando para o container. Yuri, e o CP tu vai ter que fazer sempre que tu tiver alguma alteração? Infelizmente é. Infelizmente, porque como ele não vai estar mais sincronizando o que eu tenho local aqui com o que está dentro do container, quando eu der o CP, ele vai ficar aqui, e se eu fizer alguma alteração no Node Modules com o comando, ele vai ser feita só essa alteração dentro do container. Não vai mapear para cá. Então, eu teria que fazer esse copy novamente. Esse é um lado ruim aí do Mac, tá? Do Windows também, eu acredito. Porque o Docker, ele não roda nativo, tá? No sistema aqui. Então, ele não roda na performance mais agradável aí. Mas eu consigo rodar tranquilamente qualquer serviço e roda muito bem. Mas o único problema realmente que eu tenho é com esses volumes. Que ele até hoje ele não tem essa performance legal quando fala, por exemplo, do Node Modules ou outros casos que seja uma quantidade de arquivo muito grande. Né? Então, esses detalhes aí que eu queria passar, porque às vezes a gente passa por essas dificuldades aí na prática e a gente não acha na internet exemplos ou pessoas passando pelo mesmo problema, né? Às vezes é muito bonitinho ali, tudo funciona legal, mas chega na hora, o cara quer usar e acaba às vezes se ferrando aí, tomando um pau para conseguir desenvolver usando ele. Mas eu acho que era isso que eu queria passar do Docker aqui. Não sei se tu teria mais alguma coisa para perguntar, Anjo. Não, cara, eu Ou acho a que é gente isso. passa pro .env. Acho que vamos pro env, né? Tu não chegou a executar o copy aí, né? Não executei. Aqui, sei lá, achei que poderia demorar muito, vamos ver. Bom, enquanto vai executando aí, vamos fazer o que falta aí no projeto, então, que é usar as variáveis de ambiente, né? Inclusive no Docker aqui. O projeto aqui ele está rodando com o rmconfig para o database
E aqui no main está usando uma porta fixa também. Aqui na documentação do Nest config env, vamos supor. Ele mostra algumas formas de a gente fazer isso. Tá? Ele mostra formas da gente criar um módulo para isso, um módulo de configuração, um config módulo, para a gente instalar essa dependência até. Tá? Criar esse módulo separado. Só que a gente achou uma forma mais fácil, talvez mais prática aí, para a gente estar utilizando, porque não temos necessidade desse módulo no momento, né? Eu acredito que não tenha, não sei, não tenha algum caso de uso para a gente precisar utilizar um módulo desse, né? Hoje na aplicação. Uhum. E a forma mais fácil seria a gente conseguir acessar as variáveis de ambiente direto pelo process.env. Por exemplo, port. Tá? Só que como é que a gente usa isso, né? Como é que a gente faz com que a gente consiga configurar isso aqui? A gente começa criando um .env aqui na raiz do projeto mesmo. Tá? Um .env. A gente no início acreditava até que nem iria funcionar, porque a gente achou que a gente teria que instalar esses módulos de configuração, porque por baixo dos panos ele até diz ó, que ele usa o .env aqui, que é uma dependência do Node, que para quem já usou o .env sabe que precisa instalar, mas pelos testes que a gente fez aqui, ele funcionou sem a gente precisar instalar nada. Então, por exemplo, se a gente setasse aqui API port, é igual, não sei, vamos botar 5.000 aí para a gente conseguir testar. Aqui a gente usa o port, se não tiver, a gente usa para o padrão 3000. Vamos salvar, rodar um up. Vamos ver se vai pegar essa porta aí. Na teoria, não deve funcionar, tá? Porque a gente tá só pegando a porta 3000 de dentro do container e mapeando para nossa porta 3000, então se a aplicação estiver rodando em outra porta, não vai dar certo, tá? Porque nada está rodando na porta 3000. Então a gente tinha colocado aqui API port na porta 5000. E olha aí, ó. API port, já não ia funcionar mesmo. Vamos salvar aqui e tentar novamente. Até vou cancelar aqui. Vamos de novo. E como é que a gente usa então esse API port dentro do Docker Compose? O Docker Compose aqui, para nossa sorte, ele já consegue ler por padrão um .env, um .env aqui que tem na raiz de onde ele está. Então, a sintaxe para ele ler essa porta é com o cifrão dessa forma assim. Eu vou tirar as aspas, que eu acho que dessa forma nem funciona, mas vamos ver. API port. E vamos mapear para nossa máquina na API port também. Tá? Vou salvar aqui. Ele ainda está compilando lá no Docker Compose antigo, então não deve funcionar. Vamos ver. Ó, não funcionou, então vamos só dar um restart aqui de novo. Ele está aparentemente demorando um pouco mais também agora, porque a gente tem essa pasta Node Modules agora aqui dentro. E por algum motivo ele já começa com essa demora aí, mesmo estando mapeado lá nos volumes. Yuri, e considerando essa perda de performance, por que que o pessoal não deveria usar o Node local em vez de usar ele dockerizado? Tá, boa pergunta até. Eu, na prática aqui, nos projetos que eu trabalho, eu uso o Node local na máquina. Eu até nem inicio aqui nos serviços API. Muitas vezes eu inicio só o database
para mim trabalhar com o node local da minha máquina aqui no projeto, porque a performance não adianta, cara, por mais que no Docker não seja, né, tão lento, ele funciona bem, mas nada comparado com rodando local aqui, ele é muito mais rápido. Então, por que eu não posso dar um npm install local aqui e utilizar isso? Eu posso muito bem fazer isso, tá? Só que o Node Modules, as dependências que vão ser instaladas dependências para rodar na minha máquina, no Mac, por exemplo, tá? E se eu tiver no Windows, ele vai instalar as dependências para funcionar no Windows. E quando se a gente quisesse rodar isso depois dentro do container e passasse o Node Modules da nossa máquina para dentro do container, a probabilidade de não funcionar é bem grande, tá? Porque as dependências são diferentes no ambiente. Então essa é talvez o principal motivo aí de, se possível, sempre utilizar tudo no Docker aqui. Sem falar que o ambiente não fica tão, como é que é a palavra? Não fica tão confiável, né? Porque a gente está rodando no local ao invés de estar rodando onde deveria, que é no Docker, porque outras pessoas vão rodar no Docker. Tá? Uhum. E pode ser que por causa disso, às vezes tenha alguma diferença, alguma coisa que não funcione da forma ideal. Então, beleza, iniciou aqui na porta 3000, não está rodando nada. Vamos ver se na porta 5000 agora. Beleza, funcionou. Então, tá, a gente colocou a API, a porta que a API está rodando. E como é que a gente colocaria então agora nesse JSON aqui para usar as variáveis de ambiente? Se a gente vir na documentação do type ORM, config aqui, a gente pode ver aqui que tem usando o ORM config JSON, ó, ele aceita vários formatos desse arquivo, inclusive um deles é um .js. Então, se ele aceita JS, a gente consegue então colocar lógica do JavaScript aqui dentro. Então, vou só botar os mesmos types aqui. É só fazer um módulo exports, alterar a extensão do arquivo para .js. E aí, então, a gente começar a usar aqui, nesse caso, o process.env da forma que a gente quiser. Então, o type. Nesse caso, não precisamos, né, do type no .env. Acredito que só o host, a porta, username, password de database. O resto, talvez até o synchronize seria legal botar ali. Então, vamos tentar aqui então, process.env.dbhost, para ficar mais explícito. Ou database, podemos colocar aqui. Mesma coisa aqui, dbport. Então, dbport, username, dbpassword. E db database seria o name da database. Agora a gente consegue então configurar isso. Não, faz o seguinte, vou abrir isso aqui do lado. db host, dbport, e agora sim, a gente pode colocar o que a gente quiser aqui. Até o seguinte, vamos colocar localhost aqui, tá? Se alguém quiser rodar no localhost, vai funcionar também, e no container também. Vamos fazer uma alteração no Docker Compose ali. A porta pode ser a mesma, não tem. Podemos até usar os mesmos dados. E para
E para provar que isso aqui está funcionando, a gente pode tirar então daqui. Vamos deixar só usando as variáveis de ambiente aqui. Um detalhe aqui é que quando a gente usa o process.env, isso aqui retorna uma string. Tá? E no caso aqui na porta, a gente precisa passar um inteiro. Então a gente teria que converter isso de alguma forma para um inteiro. Uma forma de fazer isso é só pôr um mais aqui na frente, que ele já vai, o JavaScript vai parsear para number aí. Synchronize também vamos colocar, né? Vou botar aqui db sync. Boto. E aqui é a mesma coisa. A gente não pode usar uma string, tem que usar um booleano. E a forma que a gente pode fazer isso é simplesmente... Meu Deus, process.env dbsync. E a gente verifica se ele é uma string igual a true. É basicamente isso, porque se ele for qualquer outra coisa que não seja uma string igual a true, vai ser false. Então, aqui já consegue retornar o booleano para nós ali. Aqui salvo, rm salvo. Vamos lá para o Docker Compose, então. Tá, a gente mapeou aqui a porta da API. A gente tem que, então, agora mapear a porta do banco. Usar dbport. Quero que na minha máquina rode na porta que está especificada no .env. Por que a gente não pode colocar aqui, nesse caso também, né, a porta? Porque a porta que vai estar rodando dentro do container não vai mudar, né? O banco continua rodando na 5432 dentro do container. Então, a gente não pode alterar essa porta aqui só. Aqui é bindado para o host. Depois, aqui, a mesma coisa. A gente usar as variáveis aqui. User, password. A gente usar aqui dbname. db username. E o db password. Só acredito que é isso. Ah, tá. Um detalhe. Se a gente quisesse rodar isso aqui no localhost, aqui, local com o npm local, e também que funcionasse com o Node. Como está aqui localhost, ele não vai ler o database, porque o host do database não está database, que nem a gente tinha feito antes. Mas como a gente sabe que se rodar no container, a gente tem certeza que ele sempre vai querer se comunicar com o database que está rodando no container, a gente pode substituir essa variável aqui no Docker Compose. Então a gente pode, por exemplo, passar db host vai ser igual a database. Tá? Ou seja, ele vai fazer um override, ele vai sobrescrever as variáveis que a gente está usando no env aqui. E outra coisa também é que se aqui antes estava database, significa que ele estava se comunicando com 5432 do container lá, e não com a porta da nossa máquina no local aqui. Então, a gente não pode usar essa variável de ambiente na porta do banco aqui, porque não vai dar certo. Ele vai tentar acessar no database na porta 5000, por exemplo, e isso não vai funcionar. Então, a gente tem que dar uma substituída nessa variável também, forçar com que ela seja 5432. Tá? Então, agora, o que eu setar no .env aqui vai ser o que vai refletir local aqui na minha máquina. Eu quero que o banco rode na porta 5000 na minha máquina, mas ele vai continuar se comunicando na 5432 entre os containers lá. E a mesma coisa serve para o host. Então, eu acho que é isso. Aqui tira as aspas, né? Vamos rodar isso novamente, porque agora eu acho que seria isso. dbport tá usando a 5000. Por que tá usando a 5000?
Porta já alocada. Tu tá com Que droga. a API port e a DB port na 5000, né? Não é por isso? Ah, verdade, cara. Verdade. É isso mesmo. Vou botar numa 9000 aqui. Agora tem que ir. Por que não foi de novo? API port 9000. Só que é porque já tá rodando? Não. Não faz sentido. Eu vou dar um down aqui. Opa. Pra derrubar todos os serviços aí com um comando só. Meu Deus, dá um up aqui. Ah, agora foi. Talvez ele já tava com essa porta sendo em uso lá. Então por isso que talvez não funcionou na primeira. O banco subiu. A API tá rodando o MPM install, nest start. Beleza, então compilando. Vamos ver então se tá tudo ok. A API então a gente acessa na 9000. E aparentemente está funcionando. Beleza. Conectou com o banco de dados. Mesmo a gente tendo passando numa porta 5000 aqui. Funcionou a API. E eu acho que era isso, cara. Não sei se a gente esqueceu de mais alguma coisa. Eu acho que é isso, Mas eu Yuri. acho que tá tudo no .env aí agora, né? Aí, bonitão. Então é isso, pessoal. Eu acredito que a gente conseguiu aí dockerizar o ambiente, pelo menos para desenvolvimento, tá? Qualquer um agora que quiser rodar o projeto e tiver o Docker, é só dar o Docker Compose Up e vai conseguir tá com o projeto rodando aí, conseguir codar, fazer seus testes, enfim. Mas o que a gente fez, a princípio, é só para funcionar em desenvolvimento, tá? Se a gente precisasse que isso funcionasse em produção, a gente teria que alterar o Dockerfile aqui, usar os comandos de produção, buildar o projeto, mas a ideia é a mesma, tá? É o que tu faz aqui no Dockerfile que vai decidir se o que tu tá, se o container que tu tá criando é de produção, é de desenvolvimento, então, pelo menos eu gostaria de ter passado uma ideia de como vocês fariam isso aqui, tá? Eu acho que é isso. A gente vai depois puxar esse código para Brent lá. E acho que é isso, né, Ângelo? É isso, Yuri. Cara, massa. Muito bom. Com certeza vai inspirar aí bastante a galera a trabalhar com Docker, quem não trabalha ainda. Com certeza tem muita gente curiosa. E o pessoal pedia essa questão de, pá, e como é que a gente faz para dockerizar esse trem aí? E, cara, acho que fica uma visão bem clara de que, tá, não é tão simples, mas vamos pensar que é uma coisa que tu vai fazer uma vez, né? E tu vai trabalhar Exatamente. nesse projeto por tempo indeterminado. E o que eu vejo bastante aí, a galera vai começar a trabalhar em cima de um projeto em equipe, 4, 5 pessoas, e aí é um que não consegue fazer rodar, o outro que está com problema no banco, outro que é na aplicação. Cara, aqui todo mundo vai rodar o mesmo ambiente, né? Docker Compose Uhum. Up e só alegria, né? Exatamente, cara. A Só alegria tristeza vai ser depois. só na configuração, talvez, mas depois é só É, felicidade, né? né? Então acho Isso que é que... massa. É uma vez só, já Uhum. era. Então acho que é isso, cara. Quero de novo aí agradecer a tua contribuição, o teu tempo para Eu contribuir que com a agradeço galera. aí. Com Muito massa certeza mesmo.
de muita valia aí pro público, para quem vai consumir. Muito obrigado, Yuri. Ah, pode crer. Valeu, Um Edilon. abração Valeu, e até o pessoal. próximo. Fica na descrição, então, o link para o repositório atualizado, bonitão, para vocês pegarem com a dockerização, tudo certinho. Espero que vocês tenham apreciado, tenham curtido. Por favor, deixem aí a curtida de vocês, se inscrevam se não são inscritos ainda. E um abraço, até a próxima. Yuri, de novo, muito obrigado e até um próximo.